pessoal do Face, consegui me conectar com vocês, só me deem um alô para ver se está tudo bem. Mas então, o que eu quero conversar é isso, né? Como é que está sendo, né, esse isolamento social que a gente está passando? Como é que está a nossa saúde? Como é que está a sua saúde? O objetivo é exatamente nós conversarmos sobre isso. E eu realmente vou pedir para que vocês, por favor, falem, né? Comentem, digam o que vocês estão sentindo, porque à medida que vocês forem falando, fica mais fácil até de eu contar para vocês e de eu dizer o que eu estou vendo por aí, o que eu estou sentindo, e como é que eu estou lidando e como é que as pessoas estão lidando, né? Então, só para contextualizar, hoje é dia 17 de abril de 2020, nós estamos aqui, eu sou Fátima Mota, e estamos trabalhando, a maior parte de nós está em casa, né? Fazendo home office e com isolamento social, então tendo que lidar com a distância daquelas pessoas que a gente gosta mais, tendo de lidar com a distância dos nossos companheiros de trabalho, né? Então, como é passar por isso e manter a saúde mental? Então, por favor, né, vão colocando aí, como é que vocês estão? Vão acenando, oi, todo mundo está chegando aí, estou feliz de estar vendo vocês, mas vão contando um pouco como está sendo esse momento para vocês, né? Até para a gente poder trabalhar, né? Um ponto aí, pessoal, importante de entender, então, do jeito que eu estava falando, eu estava comentando o seguinte, que esse material ele foi feito para os professores da Escola Superior de Propaganda e Marketing. É importante vocês saberem disso, porque vocês vão ver vários slides, aliás, todos os slides, que eu coloco o nome da SPM, exatamente porque foi dado em primeira mão para eles. E como foi dado para eles, e eu achei que era melhor, né, era bom passar para vocês, porque é um conteúdo legal, o que eu imaginei? Que fazer uma live desse assunto seria muito bom, por isso que eu estou fazendo aqui, né? O Ricardo está dizendo o seguinte, seria menos traumático se ao menos eu estivesse trabalhando. Ricardo, é muito, muito interessante, né? Porque assim, a gente reclama tanto trabalhar e de repente a gente está querendo voltar ao trabalho, né? Então, olha que interessante, né? Aí, Fátima, uso todas as suas dicas e essa quarentena está sendo ótima, criando oportunidades. Muito legal, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo, né? Criar oportunidades. É muito difícil o contato físico, alguém falou, eu não consigo ver o nome agora aqui. Eu também fico com muita dificuldade de não abraçar e não beijar, etc. Ainda bem que eu tenho os meus gatos que eu abraço e beijo de vez em quando, né? Mas nós descobrimos o universo online, é isso mesmo, e tudo isso que vocês estão falando é uma grande verdade. E são os pontos positivos. Mas eu quero muito trabalhar com vocês o que acontece com a nossa saúde emocional com tudo isso que está acontecendo. Então, vamos lá. Então, eu vou compartilhar umas telas com vocês, exatamente para a gente poder enxergar um conteúdo de uma forma, inclusive, bem estruturada, né? Eu não sei aqui se essa tela está sendo compartilhada. Só um minutinho. Vou compartilhar agora. Que é outra coisa bem interessante, né? O quanto que a gente tem que lidar com bilhões de coisas, e a gente fala, meu Deus do céu, uma hora dá certo, outra hora não dá, e como é que eu faço? E faz parte, né, pessoal? E faz parte. Bom, então vamos lá. Agora, por exemplo, eu estou querendo compartilhar uma coisa que eu não estou conseguindo, mas eu vou conseguir já. Não sei por que não vai, mas enfim. O ponto aqui, pessoal, é assim, olha. E o pessoal aqui do Insta não vão ver a tela compartilhada, tá? Então, eu vou ficar por aqui mesmo. Então, quando a gente está numa crise, né? O que acontece numa crise? A gente tem uma crise que é financeira, né? Quer dizer, não é só isolamento físico, né? Se fosse só isolamento físico, seria ótimo, mas não é só isolamento físico. Tem isolamento físico,
tem um aspecto financeiro, tem o aspecto estrutural, porque vocês vejam, a minha casa, por exemplo, virou um estúdio, e não só um estúdio, virou um local para aula online, virou tudo, né? Então, essa cortina verde não existe, mas eu preciso ter para colocar o símbolo da SPM, enfim, tudo mudou, né? A nossa estrutura mudou. E é uma estrutura que muda não só fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente. Sabe por quê? Porque a gente precisa, inclusive, começar a revisar os relacionamentos, né? Então, eu quero que vocês pensem agora assim: como estão os meus relacionamentos? Né? Uma coisa é você ficar um final de semana com os seus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu companheiro, com a sua companheira, com o seu pai, com a sua mãe, e outra coisa é você começar a ficar um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, né, 10 dias. E aí, claro, os seus hábitos são diferentes dos das pessoas, então tem uma necessidade de revisão dos relacionamentos. Né? Então, aqui eu quero parar um pouco. Eu acho que todo mundo que me conhece sabe a minha preocupação com os relacionamentos de uma maneira geral. É o momento de nós não sermos tão críticos, é o momento da gente cuidar das palavras, é o momento da gente ser mais leve. Então, eu vou começar a dar algumas dicas para a gente passar esse período sem ficar doente emocionalmente. Então, um dos pontos é esse. Ou seja, tenha uma vida que seja uma vida mais saudável. O que significa vida mais saudável? Não leve tão a sério algumas coisas. Né? Não fique pegando no pé de situações que são desagradáveis, não seja pesado para as pessoas com as quais você se relaciona. Então, esse é um ponto importante, porque a gente tem sim uma revisão dos relacionamentos. Então, a crise, ela abrange no mínimo 4 aspectos. A questão de isolamento social, que nós já estamos falando, a questão financeira, que não tem como não pensar, né, pessoal? Como é que nós vamos ficar daqui para frente? É uma crise mundial, então todo mundo vai sair mais pobre disso. Então, como é que nós vamos ficar? E tem gente que não é que vai ficar mais pobre, já está mais pobre, já está sentindo dificuldade, principalmente quem trabalha com serviços está sofrendo muito, nós sabemos disso. Então, é uma crise financeira e que necessita desesperadamente de uma reestruturação por inteiro. Então, é a primeira coisa que a gente precisa ver, que a crise, ela abrange vários aspectos e não apenas um aspecto, né? Por outro lado, o que nós temos que entender? Que várias emoções, elas podem se apresentar nesse momento. Alegria, medo, amor, raiva e tristeza, que são as 5 emoções primárias. Então, eu vou falar de novo. Alegria, tristeza, raiva, amor e medo. Então, vão me falando, pessoal, que emoções que vocês estão sentindo. Por quê? Quando a gente sente medo, o que acontece? O time do medo são ansiedade, insegurança, preocupação, desconfiança e incerteza. E olha, essas emoções, elas estão presentes em nós. O Márcio está dizendo todas, né? Pois é, né? Então mesmo, né? A ansiedade que você fala, caramba, o que vai acontecer? Insegurança que você não sabe nem se você vai ficar empregado ou não. É isso que acontece mesmo, né? Preocupação porque você fala, bom, e agora, né? Desconfiança, que você começa a desconfiar, inclusive, se você vai voltar, se você não vai voltar, se de repente, quando você voltar, você não é mais necessário, e uma baita incerteza. Então, esse time é o time do medo. O que a gente precisa entender é que o medo, apesar dele travar, né? Porque quando a gente sente medo, a gente fica travado. Ele tem um lado muito bom, que se nós não tivéssemos medo, talvez nós estivéssemos por aí fazendo festa na rua. Então, o medo, ele é bastante positivo, assim como todas as emoções. A gente tem mania de falar assim, tem emoção boa e tem emoção ruim. Não, as emoções, elas não são nem boas nem ruins, elas simplesmente são. Vamos pensar, eu vou passar um pouquinho só para a gente entender. Quando a gente fala em amor, a gente fala em reputação, missão, valores, a gente fala em visão e fala em perpetuação.
Então, é quando a gente enxerga mais além, é quando a gente pensa em qual é a nossa missão e o que eu estou fazendo aqui, quais são os meus valores. Então, o amor e esse time do amor são emoções que te dão mais centramento, que fala assim, pera um pouquinho, tá acontecendo aí bilhões de coisas, mas quais são os meus valores, né? Tá bilhões de coisas aí pulando, só que veja, qual é a minha missão? Né? Por que eu estou aqui? Qual é a minha visão? Para onde eu vou? Que legado que eu quero deixar? E parece que não, gente, mas esses pensamentos nos tiram exatamente dos medos que nós sentimos, porque o medo faz com que a gente enxergue tudo pequenininho. E quando a gente vai para o amor, a gente tem uma possibilidade de expansão. Agora, como eu disse, não tem emoção nem boa nem má. O amor demasiado deixa eu ficar muito nas nuvens e achar que nada está acontecendo, e aí eu não me preparo para nada, e aí eu não consigo também sustentar as coisas, o que também é errado. Então, veja como é importante a gente entender esses dois movimentos, né? Tanto o lado bom quanto do aspecto que eu preciso cuidar. Então, nenhuma emoção é boa ou ruim. Todas elas são boas e todas elas podem ter seus lados que não são tão bons, né? Quando a gente fala de raiva, a gente fala de mágoa, a gente fala de rancor, a gente fala de ressentimento e a gente fala de estresse. Vão falando o que vocês estão sentindo, gente. É importantíssimo vocês poderem compartilhar, tá? Então, vão compartilhando mesmo. O que eu sinto? Eu sinto mágoa de vez em quando? Eu sinto rancor, né? Oi, Carol, saudade do curso, eu também tenho saudade de vocês. Oi, Raquel, olha, eu não vou ficar falando oi para todo mundo, senão eu tenho que parar aqui, mas é legal a gente, vamos escrevendo, que emoções. Então, veja, eu fico com raiva do meu marido, fico com raiva da minha mulher, fico com raiva do meu filho, fico com raiva da professora do meu filho, que acha que eu sou agora professora, porque eu tenho que ver as matérias dele, né? Eu tenho com raiva da pessoa que trabalha aqui em casa, porque ela não está vindo aqui e está sobrando toda a limpeza para mim, né? Afinal de contas, enfim, essas emoções, a raiva, o rancor, a mágoa, também fazem parte da nossa vida. Então, a primeira coisa que eu quero deixar, que é importante nós entendermos, que essas emoções, esses times dessas emoções, fazem parte. Então, não adianta eu fazer de conta que elas não existem, né? O Ricardo está dizendo, em maior intensidade, eu acho que é o medo, principalmente quando reflito sobre o futuro. Ricardo, na realidade, nós todos, nesse momento, eu acho que temos o medo como o principal problema nosso, né? A principal preocupação nossa é falar assim, bom, mas o que vai acontecer? Mas nós vamos entender isso já já. Então, eu só estou dando uma contextualização, e vocês sabem que eu não gosto de contextualizar sem dar dicas para vocês conseguirem ir além, né? Para nós conseguirmos ir além, não estou fora disso, não. Nós, né? E eu aprendo muito nesse processo, né? Oi, Eliette, eu também estou com saudade de você, tá? Então, que bom que você está aí. Então, olha só, vamos lá. Além do medo, da raiva, do amor, como eu falei, tem também a tristeza. E claro, pessoal, tem personalidades que ficam mais presos a uma emoção e outros a outra emoção. Mas a tristeza é outro ponto bastante sério. E a tristeza vem com um timezinho bem complicado, que é quando a gente fala em decepção, é quando a gente fala em abatimento, quando a gente fala em baixa autoestima, quando a gente fala em baixa energia, quando a gente fala em descrédito. Então, a tristeza é quando a gente vai para dentro e fala, ai, né, meu Deus do céu, e agora, né? O que eu faço? E não é nem uma preocupação, é uma dor na alma. Na realidade, a gente está tendo essa dor na alma quando a gente vê algumas coisas por aí, mortes acontecendo de monte, né? Então, vai dando uma tristeza, principalmente quando são pessoas muito próximas, né? Vai dando um abatimento. Agora, a mesma tristeza que faz mal, pessoal, também é uma tristeza que faz bem, porque é graças a essa tristeza que você pode voltar para si e falar, pô, deixa eu pensar, deixa eu ficar um pouco comigo, deixa eu me acolher, deixa eu ver o que está acontecendo dentro de mim. E a última emoção básica é a alegria. A alegria tem mobilização, euforia, prazer, surpresa, é boa energia, autoestima equilibrada. Então, a alegria é super legal, né? É quando você vai, você fica e tal. E, de novo, né?
A alegria, ela tanto pode ser boa quanto ela pode ser má, porque uma pessoa que está alegre fazendo festa num movimento desses é porque não está com o pé no chão, né? Então, é o quanto que eu preciso entender que essas emoções, alegria, medo, amor, raiva e tristeza, são as 5 emoções básicas que tem o seu timinho, cada uma delas, né? No entanto, elas estão presentes e fazem parte de nós, seres humanos, né? Então, o que eu preciso fazer é aprender a lidar com elas. Tem uma frase que é minha, eu gosto muito, que eu falo assim, ó, as emoções não são nem boas e nem más. Apenas a forma como nos apropriamos delas é que torna mais fácil ou difícil a nossa vida e os nossos relacionamentos, né? Uma pessoa que não sabe lidar com a sua alegria é tão destrutiva quanto uma pessoa que não sabe lidar com a sua tristeza. Uma pessoa que não sabe lidar com o seu amor é tão destrutiva quanto uma pessoa que não sabe lidar com a sua raiva. Então, a grande maturidade nossa é aprender a lidar com essas emoções. Bom, mas por que eu estou falando isso? Exatamente porque no isolamento social, essas emoções, elas vêm muito mais à tona, né? E às vezes eu não quero ver essas emoções e eu posso começar a beber, eu posso começar a comer demais, eu posso começar a fazer uma série de coisas que é para fugir dessas emoções e não encarar essas emoções. E a primeira coisa que eu preciso aprender a fazer para não ficar doente é encarar essas minhas emoções. Tá, o que eu estou sentindo nesse momento? Por isso que eu estou falando, escrevam. Né? Eu não estou falando porque eu quero saber as emoções de vocês, eu estou falando que na medida que vocês começam a escrever, vocês também vão tornando mais concreta, né? Muito mais concreta, ô Roberto, fico feliz, obrigada. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a tomar consciência dessas emoções. Ah, eu tô triste, ah, eu tô com raiva, ah, eu tô com medo, mas que é isso, né? Porque senão a gente fica fugindo dela, e aí fica se entorpecendo com Netflix, né? Ou fica se entorpecendo com Facebook, ou fica se entorpecendo com noticiários que não te levam a lugar nenhum, só potencializam uma emoção que absolutamente é muito mal-vinda, né? Então, por isso que a gente precisa cuidar para fazer uma boa gestão das nossas emoções, ou seja, não ficar doente a partir delas. Bom, mas até aí tudo bem, né? Agora vamos ver qual é o caminho que eu posso ter para poder lidar melhor com as nossas emoções. Então, veja, eu vou dar só 3 dicas, tá? Então, são 3 dicas muito importantes para vocês. São 3 dicas. Primeiro, vocês têm que nomear o que vocês estão sentindo. Então, o quê? Eu estou com medo de não ter dinheiro para pagar as contas. Escreve. Por que é importante nomear? Porque na medida que você nomeia, na medida que você torna concreto, a solução também ela pode vir de uma maneira mais concreta, né? Por exemplo, você está com medo de não ter dinheiro para pagar as contas? Não é você, né? Muita gente está com medo de não pagar as contas, tá? Quais são as saídas? Quais são as possibilidades? Bom, eu não tenho saída, então não é mais um problema, porque você não tem saída, não vai ter problema. Ah, mas eu tenho saída. Eu tenho dinheiro guardado, eu posso pedir emprestado, eu posso não pagar esse mês, o governo está liberando algumas coisas, tá. Eu estou com medo de não pagar as contas, talvez eu não tenha, mas eu tenho saídas. Saída A, B e C. Isso ajuda a gente ter contorno do nosso medo, sabe? Se é medo. Então, quando o Ricardo fala assim, talvez eu seja mal medo, né? Dá contorno, porque senão o medo é aquela coisa de criança, né? Sabe quando você começa a ter medo de bicho-papão? O bicho-papão, ele vira um medo imenso, quando na realidade ele só é uma fantasia. Mas como a criança não consegue nomear o bicho-papão e ela não sabe exatamente o que é isso, ela transforma esse medo em alguma coisa horrorosa, um medo muito grande, que é o que está acontecendo com a gente. Tá, você está com medo de não pagar as contas? Tá, você está com medo de ser mandado embora? Tá, mas ok. Quais são as possibilidades? O que você pode fazer caso você seja mandado embora, né? O quanto que isso é verdadeiro? Que fatos e dados você tem para ter esse medo? Não tenho o menor fato e dado, muito pelo contrário, sou muito bem avaliado, tá tudo certo. Então, por que você está com medo?
né? Então, é poder nomear para tornar mais real. Aí eu tô com raiva da minha mulher. Ah, tá. Por que você tá com raiva da sua mulher? Eu tô com raiva da minha mulher porque ela fica falando muito comigo. Tá, peraí. Gente, ela só tá falando muito com você. Na hora que você vê isso escrito, parece uma idiotice tão grande que você sai. Então, assim, nomear as emoções é importantíssimo. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que relativizar, né? Ou seja, dar contexto para elas, contorno, priorizar, dando valor ao que tem valor. Então, deixa eu ver o que realmente é importante agora. Será que agora eu preciso discutir com o meu filho sobre o que ele vai fazer no futuro? Será que agora é a hora de discutir carreira dele? Será que eu sei que é uma área que só dá pau? Né? Então, o que você vai priorizar? Então, dê valor ao que tem que ser dado valor. Então, você não sabe nem como é que vai ficar daqui a um tempo? Vive o hoje. Então, não fica preso nem no passado. Será que eu vou ter a renda que eu tinha no passado? Provavelmente não. Provavelmente você vai ter que se adaptar. Ótimo, comece a pensar em se adaptar. Né? O que você pode cortar de custos? Como é que você pode viver de uma maneira mais simples? Né? O que você está fazendo que você pode deixar de fazer? E eu garanto para vocês que tem um bocado de coisa que a gente joga fora e não usa, que a gente não conserta. Aliás, é uma coisa que sempre me machucou muito. Por que a gente não conserta mais as coisas? A gente não reutiliza mais nada. Na época da minha mãe, eu lembro, né, na época da minha mãe, né, quando eu era pequenininha, eu lembro que meu pai reutilizava tudo, porque meu pai veio da guerra. Então, ele me ensinava a reutilizar as coisas. A gente não tinha desperdício em casa. Não se deixava comida no prato, né? Mas por que não se deixava comida no prato? Não se deixava comida no prato exatamente porque, como ele veio da guerra, a gente tomava cuidado, né? Enfim, tem pessoas que estão me mandando um WhatsApp dizendo que elas não estão conseguindo entrar e eu não tenho muito o que fazer agora, né? Enfim, Sandra, se você estiver assistindo, o Adilson está querendo entrar, veja com o WhatsApp para ele como é que ele faz para entrar, tá? Se a Sandra ou se a Ana Pinheiro estão assistindo. Né? Então, pessoas que passaram por depressão, pessoas que passaram por situações complicadas, né? Pessoas que passaram por situações de guerra, né? Situações piores lá atrás, sabem lidar com esse momento de uma maneira muito melhor, né? E eu vivi isso com os meus pais, né? Eu entendia por que eu tinha que economizar, por que eu tinha que viver uma vida com menos se eu podia viver mais. E hoje eu agradeço, porque eu entendi. Porque na medida que você aprende a viver com menos, mesmo que você possa ter mais, quando você tem que restringir, não é tanto sofrimento, né? Então, é que eu tenho que, Márcio, para eu sair, para eu falar isso para ele, eu tenho que sair daqui e entrar no WhatsApp, eu não consigo agora, tá? Obrigada pela dica. Bom, então, poder, sabe, dizer, eu tô com medo disso, eu tô com raiva daquilo, eu tô triste por causa disso, né? Eu tô triste porque o meu avô morreu desse vírus, coronavírus, tal. Eu tô triste porque meu amigo, tá. Mas você já pensou que, de repente, era o momento dele fazer a passagem? Você já pensou se o ciclo dele tinha que terminar? É duro, né? Às vezes a gente pensar assim, mas às vezes a gente fica triste por coisas que efetivamente não são da nossa conta, sabe? Quer dizer, quantas vezes que eu já fiquei triste, né? Quando minha mãe morreu, quando meu irmão morreu, enfim, quando os meus cachorros morreram, eu fiquei brava, né? Poxa, por quê? Gente, a gente tem que aceitar, né? Então tem uma coisa que eu escrevi aqui, eu não estou conseguindo compartilhar a tela, então eu estou falando que é melhor. Depois, quem quiser a apresentação, eu até eu mando. Mas assim, agir diante do que é possível e aceitar o que é inevitável. Para mim, isso é básico, tá? Para você ter saúde emocional e não ficar doente por conta desse isolamento social e toda a crise que está acontecendo, eu vou repetir. Agir diante do que é possível e aceitar o que é inevitável. Tá? Então, você pode agir? Haja. Você pode criar novas soluções? Pode pensar em coisas novas? Pode criar? Faça.
Não pode. Tem coisas que são inevitáveis? São inevitáveis. Né? Então, a gente tem que saber também lidar com a questão da aceitação. Bom, dica número 2. Mudar o pensamento para mudar o sentimento. Então, Isso! Parabéns, Camila! É exatamente a ressignificação que eu queria falar agora. Mas como que a gente ressignifica? A gente ressignifica um sentimento mudando o pensamento. Veja, pensamento e sentimento estão absolutamente interligados. Sempre a gente vai ter pensamento e sentimento interligados. Se eu começar a pensar numa coisa triste, o que vai acontecer? Eu vou começar a sentir tristeza. Se eu começar a pensar em algo que me deixa ficar nervoso, provavelmente eu vou ficar nervosa. O Nino está dizendo que é filho de imigrantes e sabe bem o que eu estava falando. É isso aí, Nino. Quem é filho de imigrante sabe bem dessa história, né? Então, veja, se eu sei que o meu pensamento interfere no meu sentimento, eu vou tomar cuidado desta relação aqui. E eu sei também que eu posso escolher aquilo que eu penso. Por quê? A minha mente pode ser uma grande mentirosa, né? A mente mente. Então, se a mente mente, eu preciso parar para pensar que às vezes eu estou com um pensamento que é um pensamento circular, né, que aqueles pensamentos horrorosos são aqueles lixos que a gente acaba tendo, né, que eu acabo pensando a mesma coisa, pensando, e isso vai se transformando numa coisa absurda. E eu preciso parar esse processo. Como eu paro? Mudando o meu pensamento. Né? Mas isso é difícil? Claro, se você deixar o seu pensamento virar um monstro, vai ser muito difícil. Só que se você perceber de cara que o que você está pensando não está te levando a lugar nenhum, que é um olhar isolado, que é um olhar pequeno, que é um olhar que restringe, você pode, com certeza, rever esse seu pensamento e, com isso, você vai mudar o seu sentimento. Né? Então, você está com medo? Ok. Pense numa situação onde você teve coragem. Lembre-se que esta não é a primeira crise que o mundo viveu. Lembre-se que nós já passamos por coisas bastante difíceis e nós já saímos disso. Claro, preocupa, mas o que adianta eu me ocupar antes? Deixa eu lidar com a situação do hoje. Então, o que eu tenho que fazer hoje? Hoje eu tenho que ficar em casa, hoje eu tenho que usar máscara, hoje eu tenho que usar luva, hoje eu tenho que ficar distante. É isso que eu vou fazer. Bom, mas e se eu ficar doente? Bom, e se você ficar doente, você vai procurar um médico, você vai procurar um posto de saúde, você vai procurar um hospital e vai ser tratado. E se eu morrer? Bom, mas e se você... Olha os ICs que a gente acaba colocando e o quanto que esses ICs vão se transformando em algo, né, impossível da gente controlar. Então, em vez de você começar a deixar o seu pensamento chegar nesse ponto e te deixar preocupado, triste, ansioso, etc., limita, vai brincar com seu filho, vai caminhar, vai fazer coisas, né? Porque, na realidade, pessoal, uma outra frase que eu deixei aqui no material que eu acho muito legal, a única coisa que temos de fato é o presente. Então, ok, curta o presente. Hoje eu estava ouvindo, alguém me mandou um vídeo do padre Fábio de Mello, que ele fala o seguinte, né, que a gente está tão preocupado em registrar as coisas, seja por eu estava vendo, né, as fotos maravilhosas de pôr do sol que aconteceram, né, que o pessoal mandou, e aí é tão louco, porque às vezes a gente fica tão preocupado em registrar, que acaba não vivendo o momento. Pô, cara, tá legal, tira uma foto, esquece e vai respirar aquele pôr do sol, né? Vai sentir aquele pôr do sol, vai vivenciar aquele pôr do sol. Eu lembro que há muitos anos atrás uma pessoa me disse o seguinte, que ela não tirava fotografia, na época que não existia celular, nada ainda, né? Ela falou, eu não tiro fotografia porque eu gosto de tirar fotografia com a minha alma. Se eu fico tirando fotografia, o que acaba acontecendo é que eu não consigo aproveitar o momento. Então, na hora que eu tiro a fotografia com a minha alma, eu aproveito o momento e eu concordo em gênero e grau, né? Tudo bem, vai tirar uma fotinha, mas depois curte. Então,
a única coisa que temos de fato é o presente. Então, agora você está na tua casa, você está com a tua família, curte. Você está lavando louça, vai curtir lavar louça. Você está, sei lá, está brincando com seu filho, vai curtir com seu filho, né? Então, aproveite o momento presente. Bom, dica 3. Trabalhe com as 4 dimensões do ser humano. Então, eu acho que essa dica é super importante, né? Muita gente tinha dito aqui coisas que eu não vi. Depois eu volto aqui nos comentários, tá, pessoal? Porque senão eu vou ter que parar. Ô, Ju, você tá aí, linda, que saudade de você. Legal. Bom, vamos lá, depois eu volto aqui. Existem 4 dimensões do ser humano que a gente precisa cuidar, que é o físico, que é o mental, que é o emocional e que é o espiritual. Essa é a terceira dica. Cuide dessas 4 partes, porque elas são todas interrelacionadas. Então, essas partes são interrelacionadas. O seu físico está relacionado com o mental, que está relacionado com o emocional, que está relacionado com o espiritual. Bom, o que é legal saber disso? Quando você mexe em uma parte, você mexe em todas. Então, por exemplo, se você emocionalmente não está legal, a Raquel falou assim, na realidade, a tristeza faz parte. Claro, a tristeza faz parte e ela é boa, a gente tem que dar as boas-vindas para ela. Mas chega uma hora que a gente fala, bom, tá bom, eu já entendi, essa tristeza ela veio me trazer tal ponto, ok, mas chega, deu, né? O que eu posso fazer? Eu posso trabalhar aspectos fisiológicos. Então, que aspectos fisiológicos são esses? É o sono, é a alimentação, é o movimento. Bom, eu posso... né? Se eu tô triste, o que eu tenho que fazer? Quando eu tô triste, a energia vem para dentro. Se eu quero sair disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar essa energia para fora. Então é legal eu andar, é legal, mas poxa vida, eu não posso sair de casa, eu tenho que ficar andando em casa. Tá legal, anda em casa, bota uma música e dança, né? Eu já falei isso nas outras lives, porque eu acho super legal. Bota uma música, sai dançando, fica no teu quarto dançando, vai fazer uma ginástica, né? Hoje tem, sei lá, coisa, mas assim, mexe no teu corpo. Não fique preso a uma emoção, né? Se você acha que essa emoção já cumpriu o seu papel. Eu fiquei um pouco triste, eu fui lá, né? Parei um pouquinho, meditei. A meditação é uma coisa muito boa, porque vai conectar com o mental e com o espiritual, mas, puxa, eu ainda não estou muito legal. Vai para o físico, né? Mas então tá, então eu vou fazer um brigadeiro. Tá bom, vai fazer um brigadeiro. Agora, cuidado para não ficar usando esses mecanismos como mecanismos de negação. Você precisa entrar em contato, nomear a emoção, é todo o caminho que eu falei. Mudar o pensamento e aí trabalhar nas outras áreas. Agora, cuidado, porque se você está dormindo muito, se você está comendo muito, se você está se mexendo pouco, que é o sono, alimentação e movimento, isso pode prejudicar a roda que eu estava falando, que são os outros aspectos, né? Então, trabalhe o seu fisiológico, deixe o seu corpo legal. Veja, se você está dormindo pouco, vá ver por que você está dormindo, liga para o seu médico, né? Faça coisas como coloque uma musiquinha mais tranquila para você dormir, sei lá, tem inclusive algumas coisas homeopáticas que são boas, que podem te ajudar a dormir melhor, né? Faça estratégias que para você justifiquem, põe um cheirinho para você dormir. A Cláudia, não sei se a Cláudia está por aí, mas a Cláudia, que é a especialista nisso, coloque, né, um cheirinho gostoso, uma musiquinha gostosa, um pijama gostoso, vai tomar um banho quente antes, ou seja, cuide-se para que você durma bem. Alimente-se, isso é uma coisa que eu estava ouvindo o Rami Shanaita falar agora, ele está falando uma coisa super importante, daí fala assim, como é que está a nossa alimentação, né? Como é que está o teu nível de ferro, como é que está a tua ingestão de alimentos que podem te dar imunidade, né? O que você está fazendo para isso, né? E, gente, aqui eu não vou ficar dando receita, porque está aí cheio de gente falando disso. Agora, o que eu tenho certeza é, trabalhe a sua imunidade. Veja o que você precisa comer para ficar mais forte, mais saudável, que vitaminas que você pode tomar. Então, essa questão da alimentação, movimento eu já falei, né? Então, façam. Mas tem. Então, você tem yoga online, você tem bilhões de vontade. Mas eu não estou com vontade. Vontade, a gente constrói também, sabia? Tem horas que eu não tenho vontade. Hoje, por exemplo, eu estava com a menor vontade.
Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer, porque tem que ter disciplina. Então, faça a sua disciplina. Bom, falei do físico, tá? Agora vamos lá para o mental. Mental, gente, tem muito lixo por aí, né? Tem muita informação chata, tem muita... Tire esses lixos, né? Tire esses lixos. Porque este mental impacta no teu físico, que impacta no teu emocional e impacta no seu espiritual. Então, o que você tem que fazer para o seu mental? Trabalhe meditação. Meditação é importante, yoga é importante, faça. Faça, porque isto te torna saudável. Vocês não vieram aqui para assistir como que a gente não fica doente no isolamento social? Então, cuide da sua mente, tire o que é lixo, tire esses amigos chatos que só te perturbam, tire ideias chatas e vá para coisas legais. E principalmente, faça o quê? Meditação e faça yoga para sua mente ficar centrada, focada. Então, foco é importante. Não deixe a tua mente ficar pulando de um lado para o outro, de um lado para o outro, né? Não faça isso. Deixe a sua mente ficar focada, tá? Bom, aí a emoção, nós já falamos muito de emoção, então é só entender que a emoção ela fica impactada por todo esse resto. E tem a última parte, pessoal, que talvez seja a mais importante de todas elas neste momento, que é a parte espiritual. E a parte espiritual, o pessoal fala assim, mas é religião? Não, eu não estou falando de religião. Né? De forma nenhuma, eu estou falando aqui de consciência, eu estou falando aqui de fé, eu estou falando aqui da gente reconhecer qual é a missão da gente, estou falando aqui da gente entender a importância que nós temos para servir as pessoas que precisam da gente, para servir neste momento. Então, na hora que você tira o seu olho do umbigo e passa a pensar o seguinte, o que eu posso fazer? Minimamente, veja, o que eu posso fazer? Eu não sei cozinhar, eu não gosto de cozinhar, eu não sei fazer nada, eu estou falando de mim mesmo, né? Tá, mas eu posso pesquisar algumas coisas e passar para as pessoas, é o que eu estou fazendo. Eu posso contribuir desse jeito? É desse jeito que eu vou contribuir, né? Então, eu posso conversar com as pessoas, eu posso fazer roda de diálogos, eu posso atender pessoas, é assim que eu vou fazer. E é assim que eu estou fazendo, porque é isso que eu posso dar. Mas o que a gente tem que parar a pensar é o que eu posso dar neste momento para as pessoas. Como eu vou poder contribuir para este momento, né? E não olhar só para o seu umbigo. Então, tanto a pessoa que está um vizinho seu, como um parente seu, e às vezes você não vai fazer nada a não ser colocar uma intenção, né? E rezar por essa pessoa, né? Fazer um movimento seu, independentemente da sua crença, que possa rezar. E acima de tudo, né, pessoal, acho que a gente precisa rezar pela natureza, né? Eu acho que essa é a minha crença, né? Aprendo muito com Rami Arani e Rami Shanaitá, que sempre falo deles, e que é o momento realmente da gente rezar por a natureza e rezar por essa terra que nos acolhe tanto e que de repente é tão judiada por todos nós, né? Então, eu acabei de falar para vocês 3 dicas extremamente importantes, né? E para terminar, né? Eu queria que vocês pensassem em algo que aconteceu na sua vida. Olha só, qualquer coisa que aconteceu e que quando aconteceu era novo. Pode ser o nascimento de um filho, pode ser um novo emprego, pode ser um casamento, qualquer coisa. Mas pensem, quem está agora aqui conectado, eu quero que vocês pensem em algo que aconteceu na sua vida e que quando aconteceu era novo. Algo absolutamente novo. Primeiro filho, casamento, novo emprego. Continue pensando. E veja se eu não tenho razão. Algo novo sempre incomoda, por melhor que seja. Algo novo sempre nos tira da zona de conforto. Algo novo assusta. Mas algo novo ensina, algo novo faz repensar, algo novo nos obriga a reestruturar, algo novo nos impele a mudar, algo novo nos joga para a nossa essência. Aliás, a gente nunca conheceu tão bem as pessoas quanto agora, né, pessoal? Algo novo nos joga para os nossos valores. Algo novo nos rejuvenesce.
Mas sabe quando? Se escolhermos assim enxergá-lo. Ou seja, sempre é uma questão de escolha. Eu vou ficar doente nesse isolamento social ou eu vou aprender pra caramba com isso? E aí é a escolha entre adoecer e manter minha saúde. É a escolha que nós temos. Então, a escolha está nas nossas mãos. Eu posso me entorpecer mentalmente, emocionalmente, fisiologicamente, aí não dou espaço para o espiritual, ou eu posso mexer em qualquer uma dessas partezinhas dessa roda e fazer um movimento de saúde, pessoal. Essa que é a grande saída que eu vejo como saída mesmo para mim e para as pessoas que eu estou lidando, que eu estou auxiliando, enfim, e que vocês podem também me procurar, porque é um trabalho que eu estou fazendo, né? Enfim, mas o mais importante, pessoal, é que cada um de nós escolha a saúde, porque a saúde é. A doença a gente procura por ela, né? Então, você quer procurar pela doença ou você quer procurar pela sua saúde? A escolha está nas suas mãos. Vou olhar aqui se tem algumas perguntas. Compulsão por Netflix parece ser uma fuga, com certeza. Juliana, demais essa live. Eu te adoro, viu, Ju? Marcelo Cardoso, é verdade, vivemos um desperdício constante, isso eu acho muito sério, né? As coisas duravam muito mais, existia valores, as pessoas cuidavam das coisas, exatamente, esse é o ponto. Eu acho que isso vai ajudar a gente, eu acho que nós nunca mais vamos voltar a ser aquilo que nós éramos, nós vamos aproveitar uma vida completamente diferente dessas, né? A Raquel tinha dito, né, a tristeza faz parte, com certeza. Veja, com certeza, quando a gente perde uma pessoa querida, Raquel, a tristeza, ela não tem jeito, né? Ela é. Agora, você ficar presa a essa tristeza é que não faz sentido, porque aí é como se você não aceitasse que existem ciclos, né? E existe ciclo para tudo, não tem jeito, né? Marco Antônio, forte abraço, razão e emoção, é isso mesmo. A Raquel, a mente inconsciente equilibra a mente consciente. Isso, Raquel, você está falando do inconsciente, qual é o ponto aí? O inconsciente, ele precisa se tornar consciente, porque quando eu deixo o meu inconsciente trabalhar e ele não vem para o consciente, às vezes ele pode jogar contra mim, né? Então, acho que esse é o ponto. Mente e corpo formam um sistema só, ok? Sofrer por antecipação é sofrer duas vezes, com certeza, não vai adiantar nada mesmo. A Ariane falou que ela pensa na gravidez. Veja só, né, pessoal, quem engravida, quem tem um filho casando pela primeira vez, né, é uma loucura, porque aquela sensação de, ai, agora eu tô assustado, e pode ser tudo lindo ou não. Então, veja que é isso mesmo. O Marcelo Brizola está dizendo, Fátima, por sermos líderes, temos que estar bem para que possamos cuidar de nossos times. Com certeza, eu acho que esse é o ponto mais importante. Exatamente, quem é líder não pode nem brincar e não tá legal, né? O líder nessa hora é que mostra se ele é líder ou se ele não é. Porque na hora que você lidera pessoas, você não pode se deixar abater. Você não pode ficar... Claro, você é gente, né? E como gente, você é preocupado, mas é o momento de se comunicar muito com a equipe. Marcelo e pessoal que é líder, eu estou fazendo uma roda de diálogos toda semana para discutir essas questões ligadas à liderança. Eu não deixo isso aberto, porque é muito específico para quem é líder do grupo de líderes da FM. Se alguém não está e quer participar, me manda um WhatsApp que a gente coloca. Mas toda semana a gente tem uma roda de diálogos para falar sobre essas questões de liderança. E o que eu preciso dizer para vocês, pessoal, é que o líder precisa se preparar muito para esse momento. Porque vem perguntas, vem desesperos, vem desabafos, vem situações complicadas, e você precisa estar preparado, né? E o único jeito é manter uma comunicação muito boa com a equipe. A equipe nos vê como termômetro, com certeza, né? Na hora que você está com medo, a equipe inteira fica apavorada. Se você está centrado, a equipe inteira fica centrada. Estava ontem conversando, acho que a Luciane não está aqui,
mas a Luciana estava dizendo, e ela é diretora de uma empresa, e o líder dela fica fora do Brasil, fica em UK, e ela dizendo que o líder manda o tempo todo vídeos mostrando o que ele está fazendo na casa dele, o quanto que ele está aproveitando esse tempo, o quanto que ele acha que as pessoas têm que trabalhar às 8 horas e não se matar para trabalhar feito um louco. Então, assim, é super importante o líder se posicionar e trabalhar de forma que a equipe fique bem tranquila mesmo, né? Porque o líder, com certeza, tem, inclusive, uma maturidade, né? E uma inteligência emocional que pode ser maior que a equipe. Isso não quer dizer que seja 100% verdade, mas deveria ser, né? Aposentadoria, a Sônia está falando, é isso mesmo, Sônia. Olha como a gente fica apavorado com a aposentadoria, né? Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Eu vou ficar em casa, eu não vou fazer mais nada. E é o mesmo medo, pessoal. Toda crise gera exatamente a mesma coisa que a gente está falando dessa crise que nós estamos vendo agora. Agora, veja, o que eu tenho que aprender a fazer? Seja em que crise for, são essas 3 dicas que eu falei para vocês. Primeiro, nomear. Segundo, cuidar do seu pensamento. E terceiro, cuidar das dimensões do ser humano, que são as 4, né? A Vanessa, gostei muito que você citou o uso da homeopatia para auxílio no sono. Ela pode ajudar muito em fases emocionais difíceis, com certeza. Oi, Vanessa! Que saudade de você, meu amor. Um beijo imenso no seu coração, viu? Um beijo imenso. Seu pai é homeopata, né, Vanessa, também? E eu concordo, assim, muito, muito, muito. Você sabe que vou contar uma coisa... você sabe, né, que eu faço coisas assim, meio que não devia fazer de vez em quando, mas eu peguei um gato que é o monstrinho da Tanzânia. Ele é um monstro. Ele é bonzinho, mas de repente ele vira um monstro e ele virou um monstro e me mordeu feio no braço, feio mesmo. E eu estava com tanta dor e eu não conseguia dormir. Eu não tenho problema com sono, né? Eu normalmente durmo bem, porque também eu uso minha energia bastante, enfim, eu vou dormir. Ah, não teve jeito, né? Claro, peguei uns remedinhos de homeopatia e tomei, aí eu dormi bem porque a dor passou e eu consegui dormir. Mas eu não vou ficar uma noite inteira me preocupando o que vai acontecer com o braço. O braço vai melhorar, já percebe? Agora, preciso dormir, porque senão de manhã eu não vou estar bem para dar conta com as coisas. Então, mas Vanessa, com certeza eu sou super fã da homeopatia, e não só da homeopatia, mas também da aromaterapia. Fátima, fala como os eneatipos se comportam nesse momento que estamos vivendo. Raquel, eu fiz uma live só sobre os eneatipos, do eneagrama. Dá uma olhadinha lá, tá? Porque se eu for falar agora, eu vou ficar aqui mais um tempão, mas se não, eu te mando o link, tá? Quem quiser, dê uma olhada que ficou bem legal essa live sobre os eneatipos. Tem tudo, tipo 1, como é que funciona, tipo 2, etc, né? Bom, pessoal, obrigada, Raquel, você é um doce, viu? Você também é homeopata, Vanessa. Ok, fantástico. Bom, queridos, eu acho que é isso. Suas dicas são valiosas, adoro, obrigada, vocês são os amores. Estou à disposição de vocês, se vocês tiverem dúvidas, me procurem no particular ou coloquem aqui. Não esqueçam, pessoal, esse vídeo vai para o YouTube, tá? Então, deem um cliquezinho lá no YouTube, dizendo, olha, gostei, aqui no Face também, porque é importante para nós, e aí se vocês se inscrevem no canal, vocês sempre são avisados de tudo que a gente posta. E toda semana eu estou fazendo uma live, e toda semana eu tenho uma roda de diálogo só com líderes, tá bom? Gente, beijo imenso no coração, passem bem, né? Cuidem-se, passem bem e fiquem saudáveis, escolhendo a saúde em primeiro lugar, tá bom? Grande beijo no coração, gente. Até mais, viu? Tchau.